convido que abra comigo a sua Bíblia. Profeta Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, é o texto que vamos compartilhar hoje, que nos vai servir de meditação para a palavra do Senhor hoje. Profeta Ezequiel, capítulo de número 37, e aí vou do versículo 1 até o versículo 10. Profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Assim, assentado como você está mesmo, farei a leitura do texto. E o texto bíblico nos diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos, que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Amém. Graças a Deus. Amém. Deixe a sua Bíblia aberta no texto. É aí uma oportunidade que temos, uma mais, de aprendermos acerca das Escrituras Sagradas. A Bíblia está aí aberta diante dos nossos olhos, e sabemos bem que só podemos compreender a palavra, os mistérios da palavra, através da aclaração, da iluminação do Espírito Santo. Vamos orar? Feche os teus olhos, vamos orar outra vez. Senhor, nós te agradecemos por esse dia especial, louvamos, exaltamos e glorificamos o teu nome, porque hoje o Senhor nos deu esse privilégio e essa oportunidade de aprendermos mais de ti. Agora, Senhor, de maneira especial, enquanto estamos reunidos aqui, que o Senhor fale ao nosso coração, que seja uma mensagem que venha dos altos céus ao nosso coração, que não seja eu, Senhor, mas que seja o teu Santo Espírito usando o teu servo outra vez, para que tudo aquilo que aprendamos aqui seja de fato algo que venha através da aclaração, da iluminação do teu Santo Espírito, que possamos sair daqui, Senhor, cheios da presença do teu Santo Espírito, transbordando na graça do Senhor. Te agradecemos, oramos e fazemos isso no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pastoreava esta igreja, Igreja Presbiteriana Betânia, que é a segunda igreja presbiteriana de Hortolândia, ali no interior de São Paulo. Isso ainda no ano de 2012. E nós já sentíamos no nosso coração que estava completando a missão, a nossa tarefa pastoral ali naquela igreja. Havia sido um ministério de revitalização dessa igreja, eu havia sido seminarista ali 10 anos antes, retornei para auxiliar a igreja 10 anos depois.
como pastor. Foram 5 anos ali de ministério, de revitalização daquela igreja, e já sentíamos que estávamos em uma etapa final. E em agosto de 2012, eu comuniquei ao conselho da igreja que 2013 seria nosso 5º e último ano à frente daquela igreja. Sentia que o Senhor me levaria para outro lugar, mas não sabíamos para onde. Haveria um tempo hábil de 1 ano e meio para que eu pudesse entender a vontade de Deus para a nossa vida e para que a igreja pudesse buscar um novo pastor em 2014. Feito então, comuniquei à igreja, estaríamos em oração, isso foi em agosto de 2012. A outubro daquele ano nós fomos ao Paraguai, para uma viagem missionária de curto prazo. Sempre, desde que pastoreei a igreja em Juiz de Fora, nós tínhamos essa tarefa de viagens missionárias de curto prazo. Em Juiz de Fora, no Nordeste, em Hortolândia, outras 2 vezes estivemos também no Nordeste, precisamente em Sergipe, e, nesse caso, também em Hortolândia, naquele ano, fomos ao Paraguai. Fomos desafiados pelo falecido reverendo Dídimo, que era capelão do Mackenzie em São Paulo. Ele iria com um grupo, e eu era secretário presbiterial de UPAs do presbitério de Campinas, e tínhamos um grupo com as 4 igrejas presbiterianas de Hortolândia, e aceitamos o desafio e levamos um ônibus para uma viagem missionária de curto prazo, 10 dias. A cidade é a cidade de Concepción, no norte do Paraguai. Chegando ali, a tarefa seria pregar o evangelho nas escolas, realizar tarefas evangelísticas junto com a igreja presbiteriana ali em Concepción, e naquele final de semana realizaríamos uma escola bíblica missionária. Iríamos até um bairro da periferia de Concepción para pregar o evangelho e convidar as crianças. Como mal falávamos o portunhol, e nem pensar o espanhol na época, e muito menos o guarani, que era a língua das crianças ali daquele lugar, um garoto da igreja foi com a gente, o Héctor. Héctor nos acompanhou, nós convidávamos as crianças cheio de entusiasmo, e o Héctor, ele falava em guarani com elas, explicando o que era a escola bíblica de férias. Num dado momento, enquanto nós estávamos ali fazendo esse convite às crianças do bairro, e o bairro se chamava Calaverita, um dos garotos que foi conosco me chamou no canto e falou: pastor, olha aquilo ali, o que é aquilo, pastor? E ele me mostrou um tipo de altar que havia no quintal das casas. E ele ainda me perguntou assim: será que é macumba, pastor? Eu falei: Renan, estou achando que não, mas vamos perguntar aqui para o Héctor. Chamei Héctor no canto, perguntei: Héctor, o que é aquilo? E ele explicou. Eram túmulos. Aquele bairro era tão pobre, as pessoas, as famílias do lugar eram tão pobres, que quando morria uma criança, eles recebiam autorização da prefeitura para sepultar a criança no quintal de casa. Eram túmulos de crianças. Eu fiquei bastante surpreendido com aquilo, e mais ainda ao perceber que pelo menos 80% das casas ali naquele lugar tinham túmulos como aquele. Ou seja, ao menos 80% das famílias daquele bairro eles haviam sepultado uma criança no quintal em tempos recentes. Dali eu entendi por que o bairro se chamava Calaverita. Calaveira, em espanhol, é caveira. O bairro se chamava Caveirinha. Esse era o nome do bairro onde nós estávamos. E ali eu entendi, naquele dia, tocado pelo Senhor, que nós estávamos no meio de um vale de ossos secos. É um país vizinho, não é tão distante daqui, em que as famílias enterram crianças no quintal. Era um vale de ossos secos. Dali retornamos dessa viagem missionária muito tocados, entendendo, é claro que sempre você volta de viagem missionária sempre muito tocado, e pensando, quem sabe poderíamos voltar aqui ao Paraguai para apoiar essas pessoas. E assim foi.
Depois da confirmação do Senhor, e o Senhor nos deu claramente a ideia, vocês vão para o Paraguai. Passamos todo o ano de 2013 em preparação e 2014 deixamos tudo para trás e chegamos ali com esse propósito que eu mostrei bem em vídeo para você. Mas entendíamos, estaríamos no meio de um vale de ossos secos. E não é muito diferente quando você olha desde aqui de cima, essa área de Volta Redonda. Talvez você possa pensar de fato igual, que ainda que seja um bairro com um número muito grande de evangélicos e de igrejas evangélicas, nós ainda caminhamos em uma região que ainda é um vale de ossos secos, de gente que enquanto nós estamos aqui adorando ao Senhor e glorificando ao nosso Deus, existem mulheres, homens e mulheres dentro de casa, sem uma esperança, sem saber que a esperança está em Jesus. Existem jovens também que estão agora se preparando para sair para a noite, alguns que quem sabe não chegarão em casa amanhã. É um vale de ossos secos. Como o profeta Ezequiel. Veja o texto que eu li com você. Igual a mim, igual a você, ali está o profeta Ezequiel também, no meio de um vale cheio de ossos secos. E ali está o Senhor com o profeta Ezequiel, nessa visão espiritual. E o texto diz que os ossos estavam sequíssimos, tinha cheiro de morte, era um local de morte, e os ossos secos ali, um local sem vida. E o Senhor então pergunta ao profeta, esses ossos podem reviver? E o profeta diz, Senhor, só o Senhor sabe, até porque ele estava diante do Senhor, da vida e da morte, só Ele pode dar a vida, não existe outro senão Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e ali estava o profeta diante do Senhor, e o profeta então recebe uma ordem do Senhor, profetiza diante dos ossos secos. Profetizar, irmão, é muito mais do que predizer o futuro. Hoje, infelizmente, nós temos uma visão equivocada acerca da palavra profecia. Você pensa que é algum tipo de palavra mágica, de declaração de pirlim-pim-pim, que o negócio vai acontecer quando você fala profetiza, como se fosse uma palavra mágica de que coisas acontecem. Irmão, profetizar dentro das Escrituras Sagradas significa proclamar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. Mais do que falar ou predizer o futuro, você pode ver que Daniel, ainda que exista um trecho longo do livro de Daniel falando sobre coisas do Apocalipse, ainda assim em Isaías e talvez outros, a maior parte dos escritos dos profetas é sobre coisa presente, sobre o tempo em que eles estavam vivendo. E Ezequiel, Isaías, Jeremias, Daniel, todos viveram em uma mesma época muito conturbada da história de Israel. Anterior ao exílio, posterior ao exílio, e era uma época em que o povo de Israel, que era para ser povo de Deus, já não andava mais nos caminhos do Senhor. O profeta Isaías diz bem isso no início do texto. O profeta Ezequiel nos fala, o profeta Jeremias também, e eram sempre palavras de proclamação contra o pecado. E o povo já não andava nos caminhos do Senhor. E os profetas nomeavam o pecado. O pecado tem que ser nomeado, irmão. Você não pode viver uma vida social com o teu pecado. Você não pode achar que o teu pecado é uma coisa normal, normalizada na tua vida. O pecado ele tem que ser nomeado na tua vida, confessado e deixado de lado. É assim, isso é a santificação. Significa que vamos ser perfeitos enquanto estivermos aqui nesse mundo. Mas é claro que nós não podemos viver uma vida de uma maneira em que eu vou lidar com o pecado, como se isso fosse normal ou natural. E não algo abominável diante do Senhor. O que é pecado e afronta a graça, a santidade, a majestade de Deus. E está na Bíblia. Por mais que alguns tentem fazer uma engenharia bíblica para tentar justificar ou se orgulhar do pecado, como se fosse isso natural, não dá, irmão. A Bíblia é clara sobre o que é pecado e o que é transgressão da lei de Deus. O povo
povo, desde os tempos de Jeremias, e um tempo antes aqui de Jeremias, no capítulo 18, no texto do oleiro, Jeremias dá a palavra e o povo diz: a gente quer viver no pecado. A gente não quer aceitar essa palavra, a gente vai permanecer do jeito que a gente está. E diante disso, o povo de Israel foi levado para o exílio. O Senhor permitiu que viesse um exército estrangeiro, primeiro a Síria no norte, depois vieram os da Babilônia, depois da Babilônia os persas, e dominaram, subjugaram Israel. Jerusalém foi destruída, os muros de Jerusalém já não existiam mais. O primeiro templo construído na época de Salomão foi derrubado, feito em ruínas. E o povo de Israel foi levado cativo. E aí você tem a história de muitos heróis da fé, como Daniel. Você tem a história de Esther, de muitos homens e mulheres que permaneceram firmes, mesmo no exílio. E no meio do exílio, o Senhor dá esta palavra a Ezequiel. Os ossos secos representavam o povo de Israel. Sem vida, sem esperança que queriam retornar um dia para a terra prometida. E o Senhor então traz esta palavra a Jeremias e diz: vai chegar o tempo de restauração. E o profeta então recebe esta visão em que ele estava no meio de um vale de ossos secos, que era o povo de Israel, e que ele deveria permanecer de pé. E o que faz um homem e uma mulher de Deus no meio de um vale de ossos secos? Ele proclama a palavra do Senhor. E assim foi. Profetiza, proclama, prega. Obrigado, meu irmão. Essa era uma palavra de esperança para Israel. Que um dia Israel seria restaurada como nação. Quando trazemos esse texto para os dias de hoje, irmão, e agora você entendeu o que significa esse vale de ossos secos. Os ossos secos eram o povo de Israel que estavam sem vida e sem esperança no exílio. E o Senhor disse ao profeta: ainda assim você tem que profetizar, proclamar, pregar a palavra. Ossos secos podem reviver. E houve então um ruído, ossos que se juntaram, e de repente o que era um vale de ossos secos, no final, versículo 10, um exército sobremodo numeroso. Da mesma maneira, irmão, quando trazemos para os dias de hoje, eu e você, no meio de um vale de ossos secos, a nossa tarefa é, de pé, com a graça do Senhor, proclamar o Evangelho, profetizar, falar do amor de Deus. Era um domingo e eu agora tenho 3 mulheres em casa, né? Eu já estava pronto há um tempão, né? Eu estava lá sentado na sala esperando. Eu gosto de sair mais cedo, eu tinha a van da igreja, a van da missão, e eu saía pegando os irmãos da igreja para levar todo mundo para a igreja de van. E eu lá esperando todo mundo ficar pronto, aí eu pensei, eu vou descer, falei para a Cristina, vou descer para arrumar a van, porque era aquela van que andava à base de oração, irmão. Eu tinha que descer antes, eu levantava assim o motor, jogava água ali nela, ajeitava direitinho, orava e saía com a van. E assim ia. Naquele dia eu desci e eis que na garagem do prédio está lá a van com o pneu furado. Como é que furou o pneu dentro da garagem? Igual ali o carro do seu Laerte hoje, está ali dentro da garagem furado o pneu. O que eu fiz? Falei com a Cristina, vamos avisar os irmãos da igreja e vamos pegar aqui um transporte alternativo. Pegamos um Uber, fomos para a igreja. Voltei da igreja depois e falei com ela, amanhã eu resolvo, hoje é domingo, amanhã eu resolvo isso. No dia seguinte, segunda-feira, saí ali com a van, tinha um borracheiro ali na minha quadra, na minha rua, levei a van, ele falou, vamos botar aí um pneu recalchutado. Aí você imagina, pneu recalchutado no Paraguai, como é que é, né? Aí eu falei, bota para rodar aí, vamos, né? Colocamos ali o pneu recalchutado, saí com a van, segunda-feira, fui andando. Na terça-noite estava com a minha esposa Cristina e com Noni, a Júlia mais nova, que é a Noni, a mais velha, e fomos resolver alguma coisa, e o pneu, irmão, aquele lá recalchutado paraguaio, não é que ele furou, o pneu explodiu. Pô! Eu
Eu estacionei na beirada do hospital ali do bairro, era um hospital grande que tem ali num bairro vizinho. Estacionei ali e falei com a minha esposa, amanhã eu resolvo isso. Vou mexer com isso aqui hoje não. Pegamos outra vez um transporte alternativo, voltamos para casa. No dia seguinte, quarta-feira, saí cedinho de casa, fui para o ponto. Eu ia pegar o linha 31, o número 31, porque eu sabia que o 31 ia passar ali perto onde eu deixei a van. Cheguei no ponto, estava sozinho, estava cedo ainda. Fiquei ali esperando, ia demorar para passar, eu sabia que demorava. E, de repente, apareceu um rapaz. O rapaz parou, cruzou os braços e ficou me olhando. Eu parei ali uns segundos, eu sou terrível para fisionomia, e eu pensei, eu acho que eu conheço, hein? Fiquei ali uns 5 segundos olhando, 5 segundos depois, meu cérebro disse, você não conhece não, você nunca viu. E ele lá, de braço cruzado, me encarando. Eu fiz assim também, fiquei encarando ele. E ficamos nós dois uns 40 segundos assim, um olhando para a cara do outro. Ele não falava nada, eu não falava nada também. De repente ele fez assim, girou e foi para o outro lado. Eu girei também, fiquei olhando. Não sei se ele tem uma faca, não sei se ele tem uma arma. Eu girei também, fiquei olhando. Ele cruzou os braços e a gente ficou. Ele também ficou, eu fiquei olhando para ele de braço cruzado. Mais uns 40 segundos, quem via pensava que a gente estava brincando de estátua ali. Era um olhando para a cara do outro. Passados uns 40 segundos, eu pensei, vou perguntar qual o problema. O que está acontecendo? Por que ele está me olhando desse jeito? Se tem alguma coisa errada? Até que o Senhor falou para mim, profetiza, prega a palavra. E eu comecei. Olha, não te conheço, nunca te vi, não sei quem você é, mas existe um Deus que te ama profundamente, que enviou o Filho dele, Jesus Cristo, para nos salvar. E ele fez assim com a mão, fez menção, eu entendi, ele era surdo-mudo. Eu tirei a máscara, estava de máscara, ainda era época que a gente pegava ônibus de máscara, tirei a máscara, dei o devido distanciamento social, perguntei se ele lia lábios, ele falou que sim, continuei. Então, como eu estava te dizendo, existe um Deus. Eu não sabia se eu iria ver esse rapaz outra vez, como nunca mais o vi mesmo. Quem sabe tudo isso que aconteceu com a van, para minha tristeza e desespero, foi apenas para que eu pudesse estar ali naquela hora, naquele momento, na frente daquele rapaz. E que Deus tinha me dado uma chance para eu falar do amor de Deus. O que eu vou dizer? Eu vou ficar com os meus lábios fechados? Eu tenho que pregar, eu tenho que testificar, eu tenho que dizer claramente para ele acerca do plano redentor de Deus em Jesus Cristo, e o fiz. Passado um tempo, ele fez assim com a mão, olhou para a rua, pensou, deu tchau e foi embora em direção à rodoviária. Eu morava perto da rodoviária de Assunção, foi embora em direção à rodoviária, de fato nunca mais o vi. Mas como disse pela manhã, aquilo que é bíblico, palavra não volta vazia. Se Deus levou ali, me trouxe, me deixou naquele lugar, quem sabe quando a gente estiver na glória, estando ali, se ainda, se houver memória, quem sabe ele não vai bater ali nas minhas costas, na fila do céu, e dizer, eu sou aquele naquele dia, pregar o evangelho, proclamar a palavra, falar, não se calar, anunciar o evangelho no meio de um vale de ossos secos. Essa não é uma tarefa apenas do missionário, é uma tarefa como ser pai e mãe, você não pode terceirizar, dar para outros, é uma tarefa sua, é uma tarefa para todos nós. Você não pode dizer, eu não evangelizo porque eu não tenho dom. Essa não é uma questão de dom, é uma questão de obediência a um chamado dado por Deus, em que você abre os teus lábios e é natural. De repente você está falando do evangelho, talvez a pessoa vá rir de você, é possível que as pessoas venham a fazer piadas acerca da tua vida, acerca da tua fé, mas ainda assim você permanece firme, e no meio de um vale de ossos secos, o que você faz é portar-se de pé, estar de pé, profetizando, pregando
a palavra do Senhor, anunciando o Evangelho de Cristo. No final desse processo, em que o profeta proclamava a palavra, a Bíblia diz que já não era mais um vale de ossos secos, senão um exército sobremodo numeroso. Essa é a palavra de esperança do Senhor para a igreja. Que ainda que você retorne hoje para a tua família e pareça que ali seja um vale de ossos secos, e que amanhã você vai estar no teu ambiente de trabalho e ali, quem sabe, para você pareça também ser um vale de ossos secos. Se você, como o profeta, se coloca de pé, e no tempo de Deus, e no tempo certo, você aproveita as oportunidades para proclamar a palavra do Senhor, saiba bem que através do teu ministério, da tua vida como evangelista, como pregador da palavra, como um homem ou uma mulher que anuncia do evangelho, no final, já não será mais um vale de ossos secos, senão um exército de pé, sobremodo numeroso. Que assim seja com a tua vida, que assim seja com a tua família, com o teu ambiente de trabalho, em que você seja como Ezequiel, um profeta que profetiza, que proclama no meio de um vale de ossos secos. Que assim seja no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém.